vários escravos recebendo esse pacote ID, tendo que, na minha rede, esse pacote ID é mandado em forma de broadcast para todos os escravos da rede. Então, ele vê novamente o pacote ID, que diz, não, o mestre está querendo comunicar, eu vou responder a ele. Aí ele entra no estado inquire response e envia para o mestre um pacote FHS, que é um pacote de sincronismo, onde ele envia o endereço dele e um bloco, para que eles comuniquem de forma sincronizada. E, posteriormente, os dois entram no estado de stand-by. Então, foi feita pesquisa de novos dispositivos. Aí eu já achei meu dispositivo, quero conectar ele agora à rede Bluetooth. Aí eu vou entrar no estado page, onde os dois saíram do stand-by, estão aqui no stand-by. O mestre entra em estado page, o escravo entra no estado de page scan, e o escravo ele vai enviar novamente, quer dizer, o mestre envia o pacote de identificação dele agora, porque inicialmente o escravo mandou o pacote de sincronismo com o endereço dele, do escravo. No page, o mestre vai responder ao escravo, vai mandar ao escravo, ó, quero comunicar. O escravo vai responder o mesmo pacote que o mestre enviou. Posteriormente, imediatamente, os dois entram em Master Response e Slave Response. O mestre agora vai enviar um pacote FHS, que é um pacote de sincronismo, e o pacote que determina também o endereço do mestre, e o escravo vai responder o pacote de identificação novamente. Logo após esse procedimento, os dois entram no estado de comunicação, que é o estado Connect. Vou informar uma coisa interessante aqui, é que esse pacote aqui FHS, que o mestre envia para o escravo, ele está enviando aqui o relógio do mestre e o endereçamento do mestre, onde todos os dispositivos Bluetooth da rede, eles apenas obedecem ao que o mestre determina. Então, todos eles têm que conhecer a frequência de sincronismo, o que o mestre está, e comunicar nessa frequência. Então, por isso é que é mandado um endereço, que é o endereço BD Address, que é Bluetooth Device Address, que é o endereço do meu dispositivo Bluetooth, onde ele vai determinar a frequência de saltos que ele está trabalhando, né? Ele está determinando essa frequência de salto, onde todos os mestres, os escravos da minha rede, vão saber que o mestre está trabalhando naquela frequência. Para quê? Para que não haja esse conflito de informação. Bem, o pacote base utilizado no Bluetooth é o pacote baseband, né, que é composto por um código de acesso, onde esse código de acesso ele é um código que, num canal, numa piconet, que a gente chama de um canal meio físico, um canal físico, todos os escravos sabem qual é o código de acesso do mestre. Para quê? Para evitar que outros dispositivos Bluetooth que estejam em redes diferentes venham a estar interferindo naquela rede. Então, eu tenho esse código de acesso do canal, onde todos os dispositivos, no caso os 7 escravos conectados na rede, no canal físico, eles sabem qual é o código de acesso do mestre. Esse código de acesso ele tem 72 bits de tamanho. Eu tenho o cabeçalho do meu pacote, onde eu vou incluir aqui a identificação de transporte lógico, controle de fluxo, né, do protocolo de enlace, código de erro, controle de fluxo, e ele tem um tamanho de 54 bits. Tem o payload, que é a parte realmente útil da informação, que ele vai de 0 a 2.745 bits, né, o tamanho desse pacote. Tem o CRC, que é o código de erro, né, que verifica se o pacote foi enviado ou não foi enviado, se ele é orientado, como ele é, o Bluetooth ele tem, dois tipos de pacote, né, que é o pacote de sincronismo e o pacote de assíncrono. Então, dependendo do pacote que eu estou enviando, eu tenho o meu cabeçalho também, payload,
ele identifica o tipo de enlace lógico que eu estou utilizando, se é o de sincronismo tempo real ou se é o assíncrono. Porque no Bluetooth, por exemplo, existe o caso de eu utilizar transporte de voz. Então, para que haja transporte de voz através do Bluetooth, eu utilizo um pacote de sincronismo, né, que a gente chama de SCO. Eu tenho também essa camada, que é o Link Manager Protocol, onde essa camada aqui ela gerencia toda a parte das camadas inferiores com as camadas superiores do meu dispositivo. Então aqui eu tenho a minha parte de radiofrequência, né, que é a camada física, tenho a parte de Link Controller e tenho a parte de Link Manager, onde eu vou trabalhar com o meu protocolo LNP, onde ele vai estar fazendo a comunicação, né, entre as camadas superiores do meu Bluetooth com as camadas inferiores. Ele é utilizado para a configuração do controle do enlace. Eu tenho também o meu HCI, que é o Host Control Interface. Esse HCI, ele é como se fosse um driver. Então, ele tem um firmware onde, independente do meu barramento físico, eu vou comunicar com o meu host, que no caso aqui seria o meu mestre, onde as camadas superiores eles são sempre implementadas no host, e as camadas inferiores são implementadas no meu controlador. No caso do meu projeto, eu estou utilizando apenas esse controlador aqui, o módulo Bluetooth que está comunicando com o Arduino. E o meu celular seria o host, onde a parte de gerenciamento seria a comunicação entre esse módulo e o meu celular. Então, o HCI é como se fosse um drive de comunicação, onde esse drive eu posso utilizar qualquer barramento físico, USB, PC card. Então, por isso eu encerrei a parte de Bluetooth, né, a parte de comunicação do Bluetooth, e vou falar um pouco agora do Arduino. O Arduino é uma placa de desenvolvimento baseada em microcontrolador, né? E é um projeto de hardware aberto. O que é que isso significa? É um projeto onde toda a documentação técnica referente ao Arduino está disponível na internet para qualquer pessoa que queira utilizá-la. Então, qualquer pessoa é capaz de fazer o seu próprio Arduino. Toda a documentação técnica está disponível. Né? Então, toda a parte de circuito impresso, diagramas esquemáticos, tudo disponível no site do Arduino, que é o www.arduino.cc. Então lá está toda a documentação é em inglês, então o cara tem que dominar um pouco do inglês. E aqui está o nosso Arduino Uno, que é o Arduino que eu estou utilizando neste projeto. Existem outros modelos, outros tipos de Arduino, mas o mais viável, o mais simples utilizado pelas plataformas é o Uno. O Arduino ele é original da Itália, né? Então, qualquer outro Arduino que não seja italiano, provavelmente não é original. Então, a marca Arduino, hoje ela é uma marca bastante forte, o Arduino. E os criadores do Arduino, por curiosidade, eram designers, não eram engenheiros. Eram designers, onde o objetivo de se criar o Arduino era que eles pudessem utilizar uma interação maior com a tecnologia para aplicar os projetos do designer dele. Então, um professor do Instituto de Pesquisa lá na Itália, chamado Benzi, juntou-se com um engenheiro, aí é onde aqui entra o engenheiro, para poder criar um dispositivo que seja de baixo custo, principalmente, e fácil utilização. Então, juntou o designer com o engenheiro e formaram o Arduino, que é um dispositivo baseado no microcontrolador. No caso do Uno, é um ATmega, né? Então eu uso um controlador ATmega, um microcontrolador. Ele tem uma comunicação mini USB. Então, minha comunicação é via USB com o meu PC, onde eu posso compilar programas, posso fazer. Agora, do computador para Arduino eu não consigo fazer. Eu consigo fazer essa compilação, mas do Arduino para o computador eu não consigo fazer o processo inverso. Eu tenho aqui um plug de conexão de alimentação, onde do Arduino essa fonte de alimentação pode ser no máximo
12 volts, a gente geralmente utiliza uma fonte, né, uma fonte 9 volts, onde eu posso conectar aqui nessa entrada. Eu tenho aqui nessa parte superior as minhas entradas digitais, onde elas não são entradas, na realidade pode ser configurada como entrada ou como saída. Depende do que o programador vai determinar na hora do desenvolvimento do código. Eu tenho 5 entradas aqui, que são PWM, onde eu posso simular aqui um sinal analógico através da PWM. A entrada 0 e 1 é a entrada de comunicação do meu Arduino. Essa entrada aqui é que eu estou utilizando para comunicar com o Bluetooth. É um barramento serial. Aqui eu tenho embaixo as entradas analógicas do meu Arduino. São entradas de tensão, não de corrente. Então ele lê apenas tensão. Ele tem uma alta impedância aqui nessa entrada, onde é apenas uma microcorrente ali, um microampere que passa para cá. Então aqui é basicamente tensão. Aqui eu tenho uma fonte que o próprio Arduino ele fornece uma fonte de 5 volts e 3,3 volts e um GND, que é o padrão zero de referência do meu Arduino. Eu tenho um relógio aqui de sincronismo de quartzo, onde essa frequência de sincronismo do meu Arduino é de 16 kHz. Aqui eu tenho um botão reset, né? Caso eu queira resetar o meu programa, simplesmente eu aperto aqui nesse botão e ele executa novamente todo o meu código. Aqui eu tenho alguns LEDs de comunicação, onde quando ele está comunicando aqui no TXRX, ele está piscando esses LEDs. E eu tenho esse outro LED aqui, que é o LED conectado à porta 13 do Arduino. Ele já é um LED implementado internamente para ter essa conexão com essa porta 13. A corrente que essas entradas barra saída utilizam é no máximo 40 mA. Então o Arduino ele pode ser utilizado apenas para controle. Eu não posso utilizar o Arduino para fazer acender uma lâmpada. Até porque o Arduino ele trabalha com tensão contínua, 5 volts, 40 mA aqui. Então, meu dispositivo aqui Arduino é simplesmente para controle, não para a parte de potência. Então, ele que está fazendo toda a parte de controle do meu sistema. Existem alguns sistemas que o Arduino não implementa, não tem implementado no Arduino. Então, eu utilizo shields, que são placas construídas com uma função específica que o Arduino não executa. No caso do meu projeto, eu estou usando um dimmer shield, que é um shield para fazer justamente esse controle de potência. Então, aqui nesse dimmer shield, eu tenho o meu triac, que eu falei lá no início, e tenho um óptico acoplador para fazer o acionamento do meu triac, uma fonte retificadora e um outro óptico acoplador aqui para fazer o sincronismo com a rede, para que ele saiba exatamente em que ponto zero a rede está passando. Aí está a IDE de programação do meu Arduino. Essa IDE ela é baixada no site do Arduino. Então, qualquer programador pode baixar gratuitamente essa IDE e fazer o seu código baseado em C++. Então, o Arduino, a referência do Arduino é C++, mas, entretanto, é uma linguagem de programação adaptada para trabalhar com Arduino. Então, algumas funções eu já tenho pré-programadas para trabalhar com Arduino. Por exemplo, uma função que já tem mais ou menos pré-programada aqui é a função do display LCD que eu estou utilizando. É uma função que já vem implementada no Arduino e eu só faço apenas escrever e ler os dados através do display. Então a interface é essa, né? Aqui é a interface do que está acontecendo no meu programa. Ele mostra aqui em tempo real. Quando eu estou compilando o código, aparece aqui. Essa setinha aqui
é onde eu envio o código do meu Arduino, do meu computador para o Arduino. Eu envio aqui através desse botãozinho aqui. E o Arduino ele se caracteriza por duas funções de programação, que é a void setup, onde eu vou programar todas as minhas entradas e saídas, e tenho o void loop, que é onde vai ser executado propriamente o meu programa. Agora eu vou falar do meu projeto propriamente dito. Então aqui está a foto do meu projeto. Aqui está a parte interna dele, onde eu tenho meu dimmer shield conectado ao Arduino. Tem uma placa protoboard. Aqui eu tenho meu módulo Bluetooth, meu buzzer e o meu display LCD. Então aqui as configurações e as conexões. Eu não coloquei aqui no slide, mas todas elas estão aí no projeto escrito. Toda a parte de esquemático do display LCD, a forma de ligá-lo, a forma de ligação do módulo Bluetooth, o buzzer e o cabo do meu cabo USB que eu estou usando para comunicação com o meu computador. O software que eu utilizei está também disponível aí no anexo, no apêndice da minha parte escrita. Não vou comentá-lo aqui, pois o tempo não dá, mas todo o código está aí presente no meu trabalho. Bem, o aplicativo que eu utilizei, como eu falei para os senhores, é o Bluetooth SPP Pro. Então, esse Bluetooth SPP Pro é encontrado no Google Play ou no Apple Store. É gratuito e ele tem essa cara aqui, esse ícone. Aqui, essas três imagens aqui é a comunicação, né? A conexão que eu falei com o meu módulo Bluetooth, que é a parte de escaneamento, procura de novos dispositivos, e a parte de conexão, que é a parte page, né? Que eu falei, a comunicação, pesquisa e conexão. A interface do meu aplicativo é essa aqui, onde eu tenho Bitstream Mode, Keyboard Mode e o CMD Line Mode. O Arduino, o módulo Bluetooth, ele comunica apenas caracteres. Ele não comunica frases, palavras, apenas caracteres. Então esse caractere é convertido em número binário através do meu Arduino. Então, aqui nesse dispositivo aqui, eu posso usar, nesse interface, eu posso usar o CMD Line Mode, onde eu posso enviar apenas um caractere, e no meu código, na minha programação, eu vou determinar qual é o caractere e o que é que eu quero que esse caractere faça. Então aqui, por exemplo, se eu utilizar, no meu projeto eu utilizei o caractere A maiúsculo para ligar a lâmpada, aumentar a lâmpada proporcionalmente. Eu utilizei C maiúsculo, por exemplo, para ligar a lâmpada com toda a potência. Então eu envio, digito o meu caractere, envio esse caractere no meu módulo Bluetooth. Passa para o Arduino e o Arduino executa o que eu quero, o meu comando. Mas, para facilitar a vida do usuário, também tem esses botões aqui que podem ser configurados. Foi o que eu fiz. Eu utilizei essas configurações aqui, onde eu chamei, por exemplo, meu caractere de ligar 100% lá a potência. Utilizei a letra C, por exemplo. Letra C vai ser o botão ligar. Aí eu configurei aqui nesse Bluetooth, nesse dispositivo aqui, nessa interface. Agora eu vou mostrar para os senhores o resultado de um pouco das discussões aqui do meu projeto. Então aqui estão as formas de onda de saída na minha carga, onde eu tenho vários ângulos de disparo diferentes. Eu programei 8 ângulos de disparo desse projeto. Então aqui estão os 8, estão 6 ângulos de disparo, onde aqui, quanto menor o meu ângulo de disparo, maior vai ser a potência fornecida à carga. E quanto maior o meu ângulo de disparo, menor vai ser a potência fornecida à carga. Então, aquela relação que eu mostrei, onde o alfa ele pode ser relacionado com o meu ΔT,
que é o meu tempo, foi a que eu usei para calcular os ângulos de disparos aqui dessa forma de onda de saída. Essas formas de onda foram feitas nesses osciloscópios aqui da faculdade mesmo. Eu medi aqui na faculdade e as extensões também eu medi aqui na faculdade com o multímetro que a gente tem aqui, que não é muito preciso, mas consegui ainda obter êxito nessas leituras aqui, nesses valores de forma de onda. Então aqui, para cada forma de onda dessa, eu vou ter um tempo diferente. Eu não coloquei aqui os ângulos de disparo junto com a figura. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui esse ΔT de 7,36 milissegundos, que é o maior ângulo de disparo que eu coloquei para o meu projeto, e converti para ângulo todos eles, trabalhando em graus. Porque a equação ela tem um valor em radianos, mas a gente transforma para graus, e tenho esses 8 ângulos de disparos aqui. Então eu tenho, para o maior valor, eu tenho 158,976 graus, e tem o valor eficaz que eu medi aqui no laboratório. E tem o valor que eu calculei com aquela equação que eu mostrei para os senhores, de tensão RMS. Se nós observarmos aqui, houve uma margem de erro muito grande entre o valor medido e o valor eficaz. Isso se dá ao multímetro, que não é um instrumento muito preciso, não é true RMS, então não pode me dar uma leitura muito eficaz do meu resultado, mas deu um valor numa faixa considerável. Então, para esse projeto aqui, atendeu as minhas expectativas, era exatamente isso que eu queria, e com isso eu cheguei ao final do meu projeto. Algumas considerações finais do meu trabalho. Utilização do Wi-Fi, que também utiliza a faixa ISM, e melhorar o design desse projeto para poder chegar a um mercado, um design para poder comercializar, ser utilizado para utilizar numa residência, por exemplo. No caso, adequar o design dele aos padrões de mercado. E também inserir proteções, pois esse projeto aqui eu não levei em consideração a parte de proteção, tanto da parte de potência do circuito, né, fusíveis, proteções contra sobrecorrentes, não levei em consideração isso aí. E também não levei em consideração a proteção do software. Então é um projeto apenas para didática, apenas para demonstração. Então, com isso, minhas referências foi o Hammer, que eu utilizei para eletrônica de potência, o Barbie eu também utilizei para potência, o Ivo Barbie. O Rashid eu utilizei também o Rashid, mas eu não coloquei aqui, pois algumas figuras eu tirei do Hammer. Tem o site do Arduino, onde toda a documentação técnica do Arduino está nesse site aqui, que é o Arduino Genuino. Utilizei também essa referência aqui do Bluetooth e o próprio site do Bluetooth, que é do SIG, né? O próprio site do SIG, alguma documentação também disponível que eu peguei de lá. E esse livro, Arduino em Ação. Com isso, gostaria de agradecer aos professores que vieram. Agradeço em particular ao professor Diogo, que me orientou nesse projeto. Os professores, com bom grado e de bom coração, aceitaram o meu convite para vir fazer parte da minha banca. Agradeço a todos os meus amigos, meu pai, que também está aqui para me prestigiar.